Boa tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E boa tarde para você presente aqui no Centro de Evangelização. É Hosana. A liturgia de hoje nos convida à observância dos mandamentos durante a nossa caminhada, para que não sejamos cancelados da presença do Senhor. Aproveitamos para saudar as autoridades presentes aqui representadas. O deputado Eros Biondini, o deputado Francisco Júnior e a deputada eleita Chiara Biondini. Na certeza de que o Senhor renova a nossa coragem nesse tempo, cantando, ficamos de pé para iniciarmos a nossa santa celebração. Ouço uma voz vindo da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho, Senhor. Vejo um rei sobre a montanha. Vejo um rei sobre a montanha. Vejo cada dia melhor. Vejo cada dia melhor. Vejo um rei sobre a montanha. E eis uma voz, a clamar. Preparai, preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Preparai, preparai o caminho do Senhor. Erga os seus braços lá no alto, feche os seus olhos. Nós queremos preparar o caminho do nosso coração para o encontro com o Senhor, que vem nessa Eucaristia ao nosso encontro, que vem alimentar a nossa fé pela palavra, que vem nos fortalecer espiritualmente com o alimento do seu corpo e do seu sangue, para que nós perseveremos, para que nós vivamos o projeto de Deus, o projeto de salvação, para que nós celebremos, conquistemos as vitórias de Deus, para que nós experimentemos a coragem que Ele nos dá, sendo reavivada pela força dessa presença eucarística que nós vamos viver. Nós queremos, Senhor, que também essa Eucaristia seja para nós mais uma oportunidade de preparação para a sua segunda vinda, para a sua vinda gloriosa.
aqui na Canção Nova, nessa comunidade que o Senhor levantou nesta geração para ser uma voz profética, uma voz que prepara o caminho do Senhor. Nós agora, Senhor, no Osana Brasil 2022, queremos experimentar essa graça. Incendeia a nossa alma, o nosso coração, reinflama a nossa fé, retira-nos do comodismo, do abatimento, de qualquer espécie de tristeza que possa querer abater-se sobre nós. Nesse Osana Brasil, visita toda a nação brasileira, o povo brasileiro, o povo que tem estado de braços levantados, de joelhos dobrados por essa nação. Visita, Senhor Deus, cada um dos estados da nossa nação, cada uma das dioceses, das paróquias. Nós queremos, Senhor Deus, com a nossa voz erguida ao Senhor, com os nossos braços erguidos ao Senhor, nós queremos ser esses que preparam o caminho, no poder da oração, no poder do seu Espírito. Faz, Senhor Deus, na nossa alma, faz, Senhor Deus, em cada um de nós essa obra. Redesperta em nós a graça da esperança, essa esperança que não decepciona, a esperança da felicidade eterna, da verdade, essa esperança que nos dá garantia de um futuro na presença do Senhor. Visita as pessoas que estão em casa agora rezando com a gente. Visita, Senhor Deus, as pessoas que precisam agora de uma graça especial, os que estão nos hospitais, os que se encontram, Senhor Deus, abatidos, acamados, doentes fisicamente em casa, que estão com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, tentadas a desistir da própria vida. Visita, Senhor Deus, visita aqueles que estão lutando para vencer os vícios, para vencer as opressões malignas, as tentações diabólicas. Visita agora, Senhor, pelo poder da oração feita nesse lugar. Faz com que a sua glória se manifeste. Nós te pedimos, faz com que a sua glória se manifeste. Este lugar tem uma promessa, a promessa da glória do Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor está realizando. Visita, eu te peço, Jesus. Visita as famílias. Visita, Senhor Deus, aqueles que vivem crises matrimoniais. Visita os filhos. Visita, Senhor. Nós te suplicamos nessa hora. Nós estamos preparando o caminho para o Senhor. Com seus braços erguidos, canta: preparai o caminho, preparai o caminho. Declara: preparai o caminho para Deus, para o Senhor. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Eu quero ouvir a igreja, eu quero ouvir o povo de Deus. Aplauda esse Senhor que escuta a nossa oração. Muito obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor tem realizado em nós. Eu gostaria que os sacerdotes que estão aqui celebrando comigo pudessem se apresentar, e à medida que cada um se apresentar, você pode acolhê-los com uma salva de palmas. Padre Rodolfo, da cidade de Penápolis, Paróquia Sagrada Família.
Padre Denis, pároco da paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Padre Márcio, Comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. Padre Bruno, Comunidade Canção Nova, Cachoeira Paulista. Aplauda também os nossos seminaristas, o futuro da nossa igreja, da nossa comunidade, os que trabalham na nossa equipe de liturgia, o Ministério de Música, as pessoas que estão servindo agora. É uma alegria imensa nós estarmos juntos. Estende os seus braços na direção do altar. Você tem alguma intenção para essa Santa Missa? Parece-me que tem algumas intenções. Tragam aí para mim, por favor. Vai colocando diante do altar o seu pedido. Nós colocamos a saúde do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, que está aqui em Cachoeira Paulista. Que o Senhor possa visitá-lo nessa hora pela nossa oração. Eu quero colocar a nossa querida Maria Lata d'Água, que está lá em São José dos Campos, e pediu para a gente rezar por ela, porque ela está fazendo 80 anos que ela fez a sua primeira comunhão e permaneceu fiel até agora. Nós agradecemos a Deus. Maria, Deus abençoe você, viu? Nós agradecemos ao Senhor por essa dádiva. Essa dádiva. Nós rezamos pelo aniversário de casamento de Laura e Neuza, 39 anos. Vai colocando aí a sua intenção, o seu pedido. Nós colocamos diante do Senhor também Maurício Roberto Barros Martins, que está pedindo por uma causa. Nós rezamos em ação de graças pelo aniversário de Antonieta Cunha, da caravana de Salinópolis, do Pará. Nós rezamos pela saúde de Alex Felipe Zacarias, Raimundo Francisco, e para toda a família, pedindo paz, saúde, bênçãos. Já foram colocados aí as bodas de prata do casal, dos dois casais que vieram celebrar com a gente. Nós trazemos sobre o altar. Eu trago agora a sua intenção, o seu pedido diante da presença do Senhor. E é nessa intenção de você que está aqui, que colocou agora, na sua intenção, você que reza com a gente de casa, é por essa intenção que eu quero celebrar essa Santa Missa, agradecendo ao Senhor, porque nós sabemos que Ele ouve a oração que nós fazemos na presença dEle. E nós queremos iniciar a Santa Missa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo é misericórdia. Quero convidar você a aproximar-se do altar da misericórdia. Se você quiser inclinar a sua cabeça, trazer a sua mão sobre o seu coração. Ontem nós celebramos a Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem o pecado original. Ela não teve pecado. Ela foi preparada para gerar o Salvador. Mas todos nós, a começar do Padre, somos pecadores. E é por isso que agora nós nos aproximamos com confiança do trono da misericórdia de Deus. Deixa essa misericórdia envolver você. A misericórdia não é um Deus que concorda com o nosso pecado. Ele está em total discordância com o nosso pecado. A misericórdia é um Deus que é atraído pelo nosso arrependimento, pelo propósito que nós fazemos de emenda, de mudança de vida. Atraia o Senhor agora com o seu arrependimento. Atraia os olhos do Senhor agora para você. A imagem bíblica que me vem é de Zaqueu, quando ele se levanta e ele diz no meio de todos os amigos dele que estavam ali na casa dele juntos com o Senhor. E ele diz: se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu darei aos pobres. E imediatamente Jesus disse: hoje a salvação entrou, chegou nessa casa. Nós queremos experimentar essa salvação que vem
pela nossa decisão de mudar de vida, de não querer o pecado, de não aceitar o pecado. Misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Misericórdia de todos nós, de cada um de nós. Piedade, Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, chamar os pecadores humilhados. Intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus onipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com as nossas lâmpadas acesas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Senhor, quem vos segue terá a luz da vida. Senhor, quem vos segue terá a luz da vida. Senhor, quem vos segue terá a luz
vida. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Senhor, quem você segue terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter esse coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Aquilo que nós acabamos de cantar, preparai o caminho do Senhor. E aqui na Canção Nova nós recebemos do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, que existe uma forma muito eficaz, tudo pautado na Bíblia, na Escritura, na revelação de nosso Senhor, de nós prepararmos o caminho do Senhor e até anteciparmos a vinda de nosso Senhor, que é a santidade da nossa vida. Ele sempre nos ensinou com muita determinação e ardor que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. O Hosana Brasil, ele acontece no mês de dezembro e sempre nesse mês de dezembro nós vivemos o tempo do advento, esse tempo da espera do Senhor que virá no Natal, como um grito de amor de um Deus apaixonado pela humanidade, esse Deus que desce da sua condição divina e que nasce para nos salvar. O menino que nasce para morrer, ele morre e ressuscita. Ele nos redime, ele nos salva, ele nos justifica. E é um tempo de espera também da segunda vinda de nosso Senhor. Todo advento precisa nos lembrar disso. Nós somos profundamente amados, mas também, como diz São João da Cruz, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. É lembrar que nós vamos ser julgados por esse amor incondicional de um Deus apaixonado pela humanidade. Às vezes a gente até fica tranquilo, mas sempre quando eu vou meditar, nós seremos julgados pelo amor. Eu fico pensando, quanto amor eu tenho recebido de Deus, e eu vou ser julgado por esse amor que eu tenho recebido, se eu tenho correspondido ou não. Não é aquela ideia romântica, é porque eu vou ser julgado pelo amor e pronto, já está tudo resolvido, está tudo tranquilo, eu posso viver de qualquer jeito que eu vou ser julgado pelo amor. Não, pelo amor maiúsculo, que é o próprio Deus, que é amor, mas pelo amor que eu recebi e preciso corresponder. Afinal, amor com amor se paga. Nós devemos pagar o amor amando de volta. E nós vamos perceber, a partir dessa liturgia, exatamente aquilo que Deus hoje nos entrega como alimento da sua palavra para a nossa fé, um desejo que Ele tem a respeito de nós, a respeito da nossa vida. Especialmente nós que estamos aqui, você que acompanha de casa, você que talvez está vendo esta homilia depois de meses, anos, não sei. Mas como nós vivemos no advento da internet, as coisas elas acontecem dessa maneira. Tem pessoas que são tocadas daqui a 10 anos, 20 anos, com a homilia que foi feita hoje. Então, na condição que você está, a primeira coisa é nós entendermos isso. A nossa vida, ela não termina aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Desde o dia em que os nossos pais se uniram no ato conjugal e o espermatozoide fecundou o óvulo, ali nós passamos a existir naquela pequenina célula, nós passamos a existir como seres humanos e nós passamos a existir como seres eternos. Nós somos eternos. A partir do momento que nós nascemos, nós não morremos mais. Mas a gente já sepultou tanta gente. Eu estou falando de uma realidade de que nós somos eternos. O nosso corpo pode até morrer, mas a nossa alma, ela é eterna. E isso precisa estar muito presente diante de nós. E existe um destino que Deus estabeleceu para nós. Um destino que o Pai, desde toda a eternidade, estabeleceu para nós. Esse destino é salvação. Esse destino é a felicidade eterna. Esse destino é a vida eterna.
que nós, como seres eternos, finitos na nossa natureza humana, um dia também a nossa natureza humana transformada, no processo de transformação que acontecerá no juízo final, o nosso corpo será transformado. Os que tiverem morrido, vai dizer o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Tessalonicenses, os que tiverem morrido ressuscitarão com um corpo glorioso. Os que estiverem vivos depois da ressurreição dos mortos receberão um corpo transformado. Mas nós também estaremos eternamente diante de nosso Senhor com o nosso corpo físico transformado, ressuscitado. É um processo lindo que acontecerá. Mas sabendo de tudo isso, nós precisamos entender que nós estamos numa luta constante. Nós estamos numa batalha constante. E nesse Hosana Brasil nós estamos declarando: o Senhor me dá a vitória e Ele renova a minha... Repita comigo: o Senhor me dá a vitória e renova a minha coragem. E hoje eu pedi ao Senhor em oração que Ele renovasse a nossa coragem de sermos verdadeiramente dEle. De nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Ele. De nós vivermos uma vida aliançada com Deus. E essa luta é uma luta constante, que acontece com 3 inimigos que nós já talvez conheçamos: o diabo, o mundo e as paixões da nossa carne. Essa luta vai ser até o dia do último suspiro que nós dermos sobre essa terra. Por isso nós precisamos renovar a nossa coragem de escolher a Deus. Nós vamos travar essa batalha até o fim. Nós vamos lutar pelo céu. Por isso que nós precisamos renovar a nossa coragem. E hoje nós temos a palavra do Senhor como um ensino precioso. O profeta Isaías vai dizer: te ensino coisas úteis, te ensino coisas proveitosas, coisas saídas do pensamento e do coração de Deus. A palavra que vem do pensamento e do coração de Deus. E essa palavra que você está ouvindo, ela é divina. A palavra que nós escutamos do profeta Isaías, o Salmo 1, o texto do Evangelho de Mateus, é uma palavra divina e divinizante. Ela deifica aquele que a recebe. Ela vai transformando aquele que a recebe naquela que é a vontade de Deus, que nós sejamos semelhantes a Ele. Diga comigo: Senhor, muito obrigado, porque nesse Hosana Brasil, o Senhor me oferece esse alimento da palavra, e essa palavra que vai me alimentando, ela vai me transformando em Ti. Ela vai me divinizando, me deificando, me assemelhando a Ti, Senhor. Muito obrigado. Porém, meus queridos, essa palavra, ela é divina e ela diviniza, mas ela precisa ser acolhida e aplicada para que isso aconteça. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 63, ele vai dizer assim: o Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos falei, elas são Espírito e vida. Essa palavra vai fazendo essa vida de Deus acontecer em cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diviniza o ser humano. A Escritura vai dizer, Hugo de São Vito, ela leveda o mundo. A Escritura, diz Hugo de São Vito, é o sal e a luz das almas. Essa palavra que nós estamos ouvindo, que está nos alimentando na liturgia, nós nos alimentamos primeiro na Santa Missa de Jesus, palavra. É o primeiro alimento. Por isso que é importante a gente não dormir na hora da homilia. Porque a gente perde o garçom que está ofertando para nós a palavra
e a gente perde o alimento. Quando a gente cochila, a gente dorme, a gente cede ao cansaço. É o primeiro alimento. Depois nós vamos alimentar na mesa eucarística do corpo e do sangue do Senhor. Mas o Senhor, em primeiro lugar, na missa, Ele se dá a nós em alimento. Ele dá a palavra. E é a Escritura, eu volto a dizer e citar algo de São Vítor. É a Escritura que leveda o mundo. Ela é o sal e a luz das almas. E Jesus continua no capítulo 6 de João, versículo 64. Mas há alguns entre vós que não creem. Olha que declaração forte da parte do Senhor. Mas há alguns entre vós que não creem. E o que o texto do profeta traz? O texto do profeta traz dois momentos. O profeta Isaías aqui no capítulo 48 vai dizer: isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor, teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. E aí começa o lamento. Ele começa a se lamentar, Deus começa a se lamentar pela voz do profeta. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Está vendo? Jesus diz em João 6,64. Mas há alguns entre vós que não creem. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Ah, se tivesseis aplicado a minha palavra. Ah, se tivesses deixado como povo de Deus serem guiados pela minha palavra. Um lamento de um amor que é depreciado, que não é correspondido. O lamento de um Deus que se lamenta. E aí a gente está usando a linguagem humana para falar de Deus, né? É isso que a gente precisa entender. O lamento de um Deus que se lamenta por querer dar tudo o que o seu povo precisa, mas o seu povo, diz ele, não obedece os mandamentos, não segue o caminho, não segue as leis. No capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 40, Jesus vai dizer: vós, porém, não quereis vir a mim para terdes vida. É o lamento do Senhor. É o mesmo lamento que ressoa na voz de Jesus, que está ali falando do testemunho do Pai sobre si mesmo. E Ele está dizendo: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Mas olha só o que Deus vai dizer. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Aí Ele vai dizer: a tua paz teria sido como um rio. Vamos olhar para uma humanidade sem paz? Verdade ou não é? Ou eu estou exagerando? Não. Ah, lamento, Senhor, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio. Tua justiça, olha quanta injustiça que nós contemplamos no mundo que nós estamos, na geração que nós vivemos. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua justiça seria como as ondas do mar. Justiça na Bíblia também fala de santidade. Santidade é igual a justiça. Depois a terceira coisa, tua descendência seria como a areia do mar. Os filhos do teu ventre como um grão de areia. E este nome não teria desaparecido e nem teria sido cancelado da minha presença. Olha as consequências que Deus fala ao seu povo, a esse povo que experimentou o amor desse Deus. Vamos pensar nesse Deus libertador. É o teu libertador, sou eu que tirei vocês do Egito. Sou eu que intervim em diversos momentos na vida de vocês. Sou eu que avisei a vocês que se vocês fossem infiéis, vocês iriam para a Babilônia humilhados e o nome de vocês desapareceria.
do imaginário, da vista, do coração de muita gente da humanidade, porque lá vocês permaneceriam, porque não foram fiéis aos meus mandamentos. São Leão Magno vai dizer assim: o que proporciona a paz é querer o que Deus manda e não o que Ele proíbe. O que proporciona a paz é querer o que Deus manda e não querer o que Ele proíbe. Bata no peito e diga assim: como é que é seu nome? O meu, vou dizer agora, bata de novo no peito e fala o seu nome. Vou dizer o meu, Padre Roger. Como é que anda a sua vida? Como é que anda o seu relacionamento com os mandamentos de Deus? Vai falando, eu estou dizendo para mim. Como é que anda a sua aliança com Deus? A gente precisa se perguntar diante do lamento de Deus: se eles obedecessem os meus mandamentos. Aí ele vai além elencar. Meus queridos, hoje cedo, na primeira pregação, eu falei com vocês sobre os tempos difíceis. E os tempos difíceis que nós vivemos, existe uma vida radical. Ele exige. Os tempos difíceis exigem uma vida radical, uma vida de aliança com o Evangelho, com os valores do reino, uma vida de estrita obediência aos mandamentos de Deus, a doutrina da igreja. Porque nos tempos difíceis, ou nós somos fiéis, ou nós vamos sucumbir. Uma vez eu estava na Terra Santa, ia nevar em Nazaré. E eu fiquei super animado, eu e o Padre Edmilson. Vamos ver a neve cair em Nazaré, que emoção. E aí, a gente tinha conhecido conhecemos 2 cristãos árabes lá de Nazaré. Na verdade, nós tivemos a graça de batizá-los no Espírito Santo. O Ayman e o Shed. Nós os encontramos lá, 2 jovens aí, arrastando o inglês bem ruim, conseguimos nos comunicar e eles serviam lá na basílica. E aí eles falaram assim: vamos ali conosco no Shalom. Quando nós chegamos lá na casa do Shalom, a televisão estava ligada na Canção Nova. E estava acontecendo um acampamento de oração. E o povo aqui estava orando em línguas tão forte que eles falaram: ué, o que é aquilo lá? Aí eu falei para ele: olha, eu não sei explicar com o meu inglês, mas eu posso te fazer experimentar. E eu e o Padre Edmilson impusemos as mãos sobre os 2 e pedimos a graça do batismo no Espírito Santo. Aquilo que eles viram no acampamento aqui, eles experimentaram lá em Nazaré. Começaram a falar em línguas, começaram a experimentar a força do batismo no Espírito Santo. O Shed hoje é casado, constituiu família e por graça de Deus o Ayman é sacerdote na igreja. Deus o chamou depois daquela experiência com o Espírito Santo. Hoje ele é um frei franciscano sacerdote. O poder do Espírito Santo. O poder da palavra, a autoridade espiritual. E aí nós vamos comer uma pizza. Chamei os 2, vamos comer uma pizza, saiu eles 2, e aí a gente estava passando uma esquina lá, vieram outros cristãos que a gente não conhecia, e a gente está tentando, a linguagem do amor sempre acontece, né, quando a gente ama. E aí nos comunicamos ali e tal, nisso veio um cara, né, um jovem de carro, e não sei o que lá, com o som ligado, e estava tocando uma música do Hillsong, que é uma banda evangélica. E aí quando eu parei, ele parou no meio de nós, aí o Ayman e o Shed apresentou-me a mim e o Padre Edmilson, nós nos cumprimentamos efusivamente, e aí eu perguntei para ele: você é de qual igreja? E aí eu levei uma lapada. Ele falou assim: aqui nós somos perseguidos, aqui não existe eu sou dessa igreja ou eu sou de outra, aqui todos nós somos cristãos. Todos nós somos cristãos. Eu falei: oh, glória a Deus, bendita a palavra. E aí depois que ele deu o ensinamento para o padre, aí ele falou para mim assim: eu congrego aqui nessa igreja batista.
mas todos nós somos irmãos, somos cristãos, temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, a mesma palavra, e precisamos ter a coragem e pedir que Deus, nesse Hosana Brasil, renove a nossa coragem de uma decisão radical em praticar a palavra de Deus. No Evangelho, e aí eu vou usar uma palavra que talvez fique soando estranha, mas eu já vi o meu pai fundador pregar muitas vezes essa palavra aqui, Mateus 11:12, quando Jesus vai dizer: a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos procuram arrebatá-lo. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que voltar para esses dias de João Batista e entender que nós precisamos ser violentos na vivência da palavra, violentos em renunciar às paixões da nossa carne, violentos em orar quando nós não temos vontade de orar e nós fazemos violência para orar. Violência para ir na missa, quando naquele dia de ir na missa eu acordo com preguiça, ou vai ter um jogo do meu time e eu faço violência de ir na missa na hora do jogo. Essa violência não é a violência das armas, não é a violência da guerra, das bombas que caem, não, é a violência da decisão, a violência da radicalidade. A violência que João Batista vivia era a forma com que ele tratava o seu próprio corpo, era o silêncio do deserto, era a comunhão contínua com Deus. E nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar à radicalidade do início, nós precisamos voltar à determinação do início. Nós precisamos voltar a viver a experiência de uma decisão. E aí eu vou usar uma linguagem carmelitana de Santa Teresa de Ávila, uma determinada determinação em seguir o Senhor. E não ser para o Senhor uma causa de lamento. Ah, se o Padre Roger obedecesse os mandamentos e andasse nos meus caminhos, eu faria na vida dele coisas extraordinárias, daria a ele uma fecundidade tremenda, ele teria filhos espirituais como a areia do mar, como ele está dizendo aqui, ele viveria na paz. Eu vivo fazendo compromissos com o Senhor, alianças com o Senhor. Ontem mesmo, no dia da Imaculada, eu fui até a imagem de Nossa Senhora e disse para ela: me ajuda a ser santo, porque se não for para ser santo, não vale a pena. Não vale a pena. São Bernardo de Claraval, sempre quando ele estava vivendo um momento de tribulação, vamos entender que Bernardo vivia uma vida monástica, mas ele era um homem sábio, um homem de Deus, que era diretor espiritual de Papa, atendia cardeais, resolvia problemas da igreja, e sempre quando ele estava nesses momentos de exaltação e tal, ele se perguntava: Bernardo, a que viestes? Por que entrastes no mosteiro? E aí ele sempre recordava: entraste para ser santo. E aí Bernardo de Claraval ainda vai nos ensinar algo que eu vou falar no final da homilia. Bernardo dizia assim: quando eu não encontro santidade em mim, eu a usurpo de nosso Senhor. Usurpar é roubar. Não é minha, eu pego dele. Eu não consigo por mim mesmo, eu pego dele. Eu pego de Deus. Bernardo, aqui viestes. E aí eu queria dizer para você, se nós temos que ser violentos para arrebatar o céu, nós precisamos reconsiderar o nosso modo de viver. Nós precisamos confrontar com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, e ter a coragem de adequar a nossa vida à vontade do Senhor. Ele renova a nossa coragem, nós estamos declarando no Hosana, não é verdade? Pergunta para quem está do seu lado: está ligado? Se nós, a partir desse Hosana, vamos assumir a vitória de Deus e vamos experimentar o reavivamento da nossa coragem, nós precisamos deixar Deus entrar nos critérios da nossa vida, da nossa caminhada. Se nós vamos arrebatar aos céus, como João Batista, com essa violência,
Nós não vamos mais julgar as coisas de acordo com as opiniões do mundo, mas com o juízo de Deus, com os critérios de Deus. Não com os critérios das ideologias, não com os critérios dos conglomerados midiáticos, não com os critérios da cultura contaminada pelas ideologias, não pelas ideias do cinema. Não, nós vamos confrontar a nossa vida, julgar a nossa vida de acordo com o juízo de Deus. Se nós queremos assumir essa violência, nós não vamos viver mais como todo mundo vive. Nós não vamos fazer mais o que todo mundo faz. Nós não vamos sentir-nos justificados como muitas pessoas se sentem justificadas em ações ambíguas, perversas, porque tem quem o faça. Uma vez eu estava acompanhando um jovem que vivia um drama de um vício. Uma desgraça para a vida daquele jovem. E eu fui no acompanhamento, na direção, mostrando para ele caminhos que ele tinha que fazer, coisas que ele precisava deixar, porque senão ele não romperia com aquele vício. Aí um dia eu atendi, ele falou: padre, eu não vou fazer essas coisas não, vou continuar frequentando os mesmos lugares que eu frequento. Eu falei: meu filho, você não vai aguentar. Ele falou assim: mas eu fui naquele lugar e tinha um padre lá. Eu falei assim: não meça a sua vida por aquela realidade daquele irmão sacerdote estar lá naquele lugar que já te fez cair muitas vezes. Eu não defendi o padre e nem condenei o padre, em hipótese alguma. Eu só disse para ele: não viva situações que você justifique na sua vida de luta, de combate, ações duvidosas, perversas, porque tem alguém que faça. Porque tem alguém na igreja que eu já vi que fala que tem esse ou aquele lá que eu até admiro, e não sei o que lá, que ele pensa daquele jeito. Não, a medida tem que ser nosso Senhor. Enxergar a minha vida, a nossa vida com os olhos de Deus. Procurar o bem mesmo que não seja agradável. Não apostar no juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Essa é a nossa garantia. Lutar por viver um novo estilo de vida, uma vida nova. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e fala: meu irmão, hoje nosso Senhor está nos chamando, a mim e a você, a assumir essa renovação da coragem de nós sermos santos, de nós sermos radicais, de nós sermos aqueles que arrancam suspiros de Deus. E Deus suspira e diz: ai, esse meu filho, essa minha filha, obedece os meus mandamentos e segue os meus caminhos. Olha para quem está aí do seu lado e diga: Deus, dá uma sacudida nele, Deus. Diga para ele: Deus está te despertando para uma vida radical, renovando a sua coragem de ser de Deus, a sua coragem de ser santo, a sua coragem de dar testemunho lá no mundo, a sua coragem de gritar. Essa é a vitória que eu quero dar para Deus. Essa é a vitória que eu quero dar para Deus, a minha vida santa. Você veio celebrar vitórias de Deus, não veio? Mas eu quero dizer para você, aqui neste Osana Brasil, você precisa se decidir a dar a vitória para Deus e dizer: Deus, eu obedecerei os seus mandamentos e seguirei os seus caminhos até o meu último suspiro. Padre, mas até o último suspiro não é tempo demais? Eu aprendi que existem duas maneiras de nós vivermos a santidade. Duas formas. A primeira, diga comigo, a primeira é por imitação. Essa exige de nós aquele esforço. Eu me esforço para imitar as obras de Deus, para imitar Jesus Cristo. Qual é a primeira? Imitação. A segunda forma de você ser santo é por apropriação. Essa forma é pela fé, é pela oração. É quando eu comungo e eu estou com aquele que é santo dentro de mim,
E eu digo para ele na ação de graças: eu estou me apropriando da sua santidade. Eu estou me apropriando de pensamentos santos. Eu estou me apropriando de olhares santos como os do Senhor. Eu estou me apropriando de sentimentos santos como são os seus sentimentos. Eu estou me apropriando da santidade do Senhor na minha vida. Vocês entenderam? Às vezes você fica pensando: o que eu vou rezar na ação de graça? Aí comunga, reza uma Ave Maria, já abre os olhos e fica reparando quem está do lado. Comunga e comece a se apropriar da santidade de Deus. Bernardo dizia: quando eu não consigo, eu usurpo a santidade de Deus, porque ela é minha. Eu usurpo a santidade de nosso Senhor. Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos ser uma geração de santos, de vitoriosos. O Brasil perdeu a Copa, mas você não pode perder o céu. Não espere a prorrogação. Não espere a prorrogação. E muito menos não espere a hora do pênalti. Porque você pode errar na última hora e perder. Você está me entendendo? Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Sim ou não? Já conquiste a vitória no tempo normal, no cotidiano, no dia a dia. Não seja como essa geração: eu toquei flauta e ninguém ouviu, cantei canções e ninguém dançou. João Batista, uma geração maledicente. João Batista não comia, não bebia, ele era possuído pelo demônio. Mas o Filho do Homem come e bebe, ele é um guloso, um beberrão. Não vou falar a palavra errada. Um glutão. Meu querido, minha querida, conquiste o céu no tempo normal. Se você precisa arrumar a sua vida, arrume a sua vida. Se você precisa fazer um bom exame de consciência, faça um bom exame de consciência e procure a confissão. Se você precisa combater o pecado mortal, pede a graça para Deus e vai orando todos os dias, vai se alimentando da palavra, vai até que você se liberte daquilo que estava te dominando. Não espere a prorrogação, não espere os pênaltis. Eu vou deixar para amanhã. E se amanhã não chegar? Vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Uma geração de santos, de vitoriosos. O cardeal Sará, ele dizia assim: a beleza da igreja não reside no número de fiéis, mas em sua santidade. Porque os santos são a verdadeira primavera da igreja. Depois o cardeal Cantalamessa vai dizer assim: não depende de nós nascermos fracos ou fortes, ricos ou pobres, bonitos ou menos bonitos, inteligentes ou menos inteligentes. O que depende de nós, sim, é nós sermos honestos ou desonestos, bons ou maus, santos ou pecadores. E diz o cardeal Cantalamessa: o contrário de um santo não é um pecador, mas é um fracassado. Por quê? Ele até cita um ditado francês: a nobreza exige. Ser filhos de um pai que é santo, e ter um irmão que é santo, e ter o Espírito que é santo e que nos santifica, exige de nós a santidade. Pai, aquele povo que ficou um pouco triste porque o Brasil perdeu nos pênaltis, no Hosana Brasil do ano de 2022, Pai, eles decidiram obedecer os mandamentos e andar pelos meus caminhos.
Eles não são uma geração de maledicentes, uma geração que fica, esse aqui é desse jeito, aquele ali é daquele jeito, porque daquilo, Não, é uma geração que se levanta para celebrar a vitória, para assumir a vitória e ter a coragem de ser o que deve ser. Olha para quem está do seu lado e diga assim: São João Paulo II profetizou. E essa profecia agora cai como um relâmpago sobre a sua vida. O Brasil precisa de santos. E o próximo santo do Brasil está sentado aqui do meu lado, eu estou olhando para ele. A próxima santa do Brasil está sentada aqui do meu lado, eu estou olhando para ela. E isso, segura na mão desse santo que está aí do seu lado e fala assim: essa é a responsabilidade. A gente um dia vai conquistar o Hexa, mas a santidade precisa ser a beleza da igreja do Brasil. A santidade precisa ser a luz da igreja do Brasil. E a Canção Nova foi levantada por Deus para preparar um povo para a vinda gloriosa do Senhor. Fala para esse irmão assim: fica de pé, rapaz. Fica de pé. Você foi escolhido, você foi escolhida. Eu gostaria, cadê a Mosângela? Eu gostaria de chamar aqui o Eros, Biondini e a Adriana, o Francisco Júnior e a Renata. Venham aqui. Às vezes, por conta das coisas que têm acontecido no Brasil, a gente tem ficado com alergia de político, não é verdade? Não é? Agora esses dois aqui, ó, deputados federais, eles têm dado a vida para defender a família, a vida, a política antidrogas e tudo aquilo que nós defendemos como igreja, que quer ser uma igreja que brilha em santidade. E eles quiseram vir no Osana Brasil celebrar os 25 anos de matrimônio. Eles não só defendem a família, eles têm uma família linda. Por isso que lá eles estão defendendo. Eu fui celebrar a Páscoa dos deputados lá na Câmara, e aí eles estavam lá, o Eros tocando, o Francisco Júnior é o responsável lá pela bancada católica. Quando eu vi o Francisco falando, eu falei: gente, que homem de Deus. E eu falei assim: está acontecendo o que São José Maria Escrivá disse. São José Maria Escrivá dizia assim: sabe qual é o motivo da crise do mundo? As crises mundiais são crises de santos. Ouçam bem o que eu estou dizendo, dizia José Maria Escrivá. E os santos precisam estar em todos os lugares da sociedade, também na política. Os homens que lutam pela santidade, que lutam por aquilo que nós acreditamos, que buscam a palavra de Deus. Só que nós estamos sendo contaminados por um espírito que quer colocar em nós uma alergia e desacreditar que é possível ser santo lá dentro. E aí nós, como Canção Nova, queríamos dar um presente para vocês. Está aqui o Padre Márcio e o Padre Bruno, que é a bênção apostólica do Papa Francisco pelos 25 anos de matrimônio de vocês. Que Deus possa abençoá-los. Deus abençoe. Que vocês continuem, que vocês não desistam. Queridão. Diga para eles: meus queridos, nós também acreditamos na família. Nós também defendemos a vida. Nós também lutamos contra as drogas. Nós defendemos aquilo que é de Deus. E nós queremos ser santos. Erga os seus braços agora, eles também vão erguer aqui os braços. E peça ao Espírito Santo, num momento,
Fala, Espírito Santo, me ajuda a ser santo. Vai dizendo para ele: Espírito Santo, vem agora sobre mim. Tu que és o santificador, tu que és aquele que santifica. Eu sei que tem sido o Senhor a conduzir esses irmãos que enfrentam uma luta desumana ali dentro daquela casa do povo. Porque toda hora tem um projeto para destruir a família, toda hora tem um projeto para aprovar aborto, toda hora tem projeto para eutanásia, toda hora, e eles estão lá, Senhor. E é o Senhor quem tem conduzido esses teus filhos. Mas agora também eu quero pedir para todos nós que tomamos uma firme decisão a partir dessa homilia, a lutar pela santidade. Espírito Santo, tu és o santificador. Então venha em nosso socorro. Ora por um instante em línguas. Vai orando. Solta sua voz. Eu quero pedir que o espírito de coragem repouse sobre nós. O espírito de coragem de abandonar o erro, de abandonar a mentira, de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que não é agradável a Deus. E de ser para Jesus, ser para o Pai, o Espírito Santo, um suspiro de alegria. Esses meus filhos vivem os mandamentos, seguem os meus caminhos. Senhor, santifica as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, os anciãos. Levanta um povo corajoso, decidido. É o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria. Olha para esse irmão e diga para ele: irmão, meu irmão, você é uma resposta a uma palavra profética de São João Paulo II. Diga para ele: o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de santos. Aleluia! Pode aplaudir essa palavra profética. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode se sentar, nós vamos para o ofertório. O Padre Jonas vai fazer aniversário no dia 21 de dezembro. E eu gostaria que nós, como filhos desse profeta, pudéssemos dar uma alegria para ele nesse ano de 2022. Que nós fechemos o mês de dezembro com 100%. 100% na evangelização, em tudo aquilo que nós temos feito. Se você puder ajudar agora, os irmãos já estão passando no nosso meio, nos ajude. Você em casa vai aparecer um QR Code, você pode ajudar. Você pode abençoar, você pode dizer: eu acredito nessa obra e eu quero ajudar essa obra nesse ofertório. E eu digo para você: Deus lhe pague, Deus abençoe você. Oferta no silêncio do altar, bendito fruto do viver, perfeito alimento de minha alma. O vinho que da uva brotou, bendito fruto do labor, por tua casa quero me consumir. Oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação. Oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Eleva o cálice
da minha salvação. E oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazeis de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vladimir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição
e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Preparemos nosso coração para receber Jesus vivo e presente na Eucaristia e experimentar o milagre do Advento nesse Osana Brasil. Porque hoje nós ouvimos que o Senhor se aproxima daqueles que o invocam, a fim de atender os seus pedidos, ouvir os seus clamores e os curar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder,
invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor.
minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus. Vai ficando em pé e cantando para Ele. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus, é o nome de... Exalte o nome dEle, adore ao Senhor com alegria e fé. Jesus é o Senhor, Salvador. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Nós nos apropriamos da santidade do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por estar em nós e por fazer de nós um sacrário vivo, lugar da sua morada, da sua presença. Muito obrigado. Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você tiver alguma coisa que queira que seja abençoada, pegue. Eu quero proclamar uma palavra sobre a nossa vida no dia de hoje. 1 Coríntios 9, versículos de 24 a 27. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe um tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível, uma taça. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro, não como as tontas. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Eu trato duramente o meu corpo e subjugo para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, meus irmãos, a taça que nós buscamos não está aqui nesse mundo. Ela é a coroa eterna, a vida eterna. Siga em frente com determinação. Nós, sacerdotes, impomos as mãos e pedimos que tudo que você está apresentando seja abençoado. Água, sal, a cruz, textos, crucifixos, escapulários, as estampas, imagens, medalhas, roupas, remédios, aquilo que você apresenta, as pessoas que estão nas fotos, a sua família, a sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo.
e a santidade da minha vida. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo. Fiz aqui alguns exames e a médica disse que eu poderia estar com uma pancreatite. A médica